meus queridos alunos do terceiro ano! Hoje nós viemos aqui para corrigir algumas atividades, as atividades da aula passada, e dar continuidade com o nosso assunto, certo? Como vocês foram nas atividades de ideias de multiplicação? Foram bem? Vamos verificar agora, então? Corrijam lá no livro de vocês, abram na página 120 e vamos corrigir, tá? Lembrem-se, coloque um certinho quando você acertou. Parabéns pela sua dedicação. Isso é reflexo do seu esforço e atenção, tá? Mas eu errei, prof, e agora? Vamos apagar, corrige, ouça com atenção a explicação da prof, referente a essa atividade, a essa correção, para verificar o que foi que você errou, tá? E não tem problema. Vamos continuando e bola para frente, tá bom? Vamos lá, então. A primeira atividade era a adição de parcelas, onde nós tínhamos que descobrir quantas figurinhas o Ângelo comprou, sendo que em cada pacote de figurinhas, há 4 delas, e ele comprou 5 pacotes. Então, nós teríamos que, primeiro, identificar quantas figurinhas tinha no pacote, que eram 4. Depois, completarmos a adição, ou seja, somar 5 vezes o número 4, e o resultado é 20, e depois colocarmos uma multiplicação. 5 vezes o 4 é igual a 20, ou seja, você adicionou 5 vezes o número 4. Então, respondendo que o Ângelo comprou 20 figurinhas ao todo, certo? Vamos então para as atividades. A questão de número 1, vocês tinham que observar a adição e depois completar com a multiplicação. Então, a letra A ficou assim. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Multiplicação, 3 vezes o 2 é igual a 6. Letra B. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 30. Multiplicação, 5 vezes o 6 é igual a 30. Letra C. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 24. Multiplicação, 6 vezes o 4 igual a 24. Ok? Conferiram? Tá tudo certinho? Que bom! Parabéns! E continuamos então. Na número 2 está se referindo aos triciclos que eram para nós descobrirmos. Na letra A, no total, há quantas rodas? 12 rodas. Letra B, representar a solução do problema com uma adição de quantidades iguais. Então, vocês tinham que adicionar 3 rodas de um, mais 3 rodas de outro, mais 3, mais 3, é igual a 12. E na letra C, marcarmos a multiplicação que corresponde à adição que nós fizemos acima na letra B. Nós fizemos, então, multiplicamos 1, 2, 3, 4 vezes o número 3, ou seja, adicionamos ele, né? E a multiplicação correta é 4 vezes o número 3, que é igual a 12. Vamos para a próxima página. Disposição retangular. Nós tínhamos aqui uma folha de selos, né? Do álbum de selos da cartela da Diana. E estava pedindo para nós que a Diana, para ganhar um brinde, ela precisava completar a cartela de selos. E aqui para nós completar também. Na cartela, então, há 4 fileiras, 1, 2, 3, 4, para 4 selos em cada uma, certo? Então, cada fileira tem 4 selos. Multiplicação, 4 vezes o 4 é igual a 16. A Diana precisa de 16 selos para completar a cartela. Atividades número 1. Observar as árvores e responder as questões. A letra A da número 1. Quantas fileiras com 4 árvores? 2 fileiras, certo? Quantas fileiras com 2 árvores? 1, 2, 3, 4. No caso, colunas, né? Na vertical. Letra C.
quantas árvores há no total? Então, nós tínhamos que contar, são 8 árvores. Na letra D, escrever uma multiplicação com os números 2 e 4, cujo resultado seja o total de árvores. Nós tínhamos duas possibilidades. Ou nós multiplicávamos 4 vezes o número 2, ou seja, 4 colunas vezes 2 fileiras, ou 2 fileiras vezes 4 colunas, que o resultado é 8 igual, certo? Muito bem, seguimos adiante então. Combinação de possibilidades. Aqui nós tínhamos o caso do André, lembram dele? Ele estava em dúvida ou tinha várias possibilidades de chegar a um resultado para ele comer naquele dia. Eram 4 tipos de massa e 2 tipos de molho. Então, a primeira bolinha aqui da página 122 pergunta para nós: se André quiser molho vermelho com uma massa, quais opções ele terá? Vamos verificar então. Ele vai ter a opção espaguete com molho vermelho, talharim com molho vermelho, nhoque com molho vermelho e ravioli com molho vermelho. Ou seja, basta vocês escreverem o tipo de massa com molho, o outro tipo de massa com molho vermelho e todos os tipos de massa, tá bom? A próxima. Quantas opções diferentes com uma massa e um molho o André tem para escolher? André tem 4 opções de escolha para a massa e 2 opções de escolha para o molho. Então, a nossa multiplicação vai ser 4 vezes o 2, que é igual a 8. O André tem 8 opções diferentes com uma massa e um molho para escolher. Atividades. Número 1. A Patrícia ganhou de presente uma boneca, que vem acompanhada de 3 vestidos e 2 pares de sapatos. Era para vocês pintar as possíveis combinações de vestido, um vestido e um par de sapato. Com que Patrícia pode vestir a boneca, certo? Então, vocês deveriam pintar da seguinte forma. Aqui, a primeira boneca, vestido rosa, sapato azul, vestido amarelo, sapato azul, vestido verde, sapato azul. Vestido rosa, sapato rosa, vestido amarelo, sapato rosa, vestido verde, sapato rosa, ok? Agora, responda as questões. Então, vocês tinham que responder. De quantas formas é possível vestir a boneca de Patrícia? Olha só quantas formas nós fizemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes. Então, vocês vão responder 6 formas diferentes. Responderam, né? Aí, na letra B, vocês tinham que conseguir construir uma multiplicação que está associada a um número de possibilidades para vestir a boneca de Patrícia. Então, nós podemos observar aqui. O que nós vamos fazer? Ou fizemos, né? Que vocês também realizaram. O número 3 vem da onde? 3 opções de vestido. Aí, nós multiplicamos pela opção de sapatos. Então, 3 opções de vestido vezes 2 opções de sapato é igual a 6. Ou também poderia ser 2 vezes 3, que é igual a 6, onde nós trocamos os fatores. Mas o produto, que é o resultado, não mudou, né? Nós temos um resultado igual. E o desafio, gente? Como foi fazer o desafio? Conseguiram chegar ao resultado correto? Quantas e quais opções diferentes com um sabor de sorvete e um sabor de cobertura uma pessoa tem para escolher? Gente, vocês colocaram 12 opções de sorvete? Ou 12 opções diferentes? Como que nós conseguimos observar? Ó, aqui a prof tem para explicar para vocês uma árvore de possibilidades, que é quase igual aqueles desenhos que a prof estava fazendo. Então, aqui tinha a cobertura de morango e a cobertura de chocolate. E todos os tipos de creme, certo? De massa. Então, se aqui nós temos, para a cobertura de morango, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para a cobertura de chocolate, 6 opções também. Basta nós somarmos, né? 6 opções mais 6. Ou também nós podemos multiplicar
como a prof ensinou para vocês, né? Nós poderíamos fazer a multiplicação. Como há 6 opções, vamos subir um pouquinho aqui. Como há 6 opções de sabor, vezes 2 opções de cobertura, basta multiplicarmos, né? 6 vezes 2 é igual a 12 também, certo? Chegando ao resultado de diversas formas. Ou se vocês desenharam, também está certo. O importante é você chegar ao resultado correto, certo, gente? Muito bem, vamos para a próxima. Agora nós chegamos à nossa atividade de hoje. Então, a prof vai mudar aqui para nós irmos para o livro digital, então. O nosso próximo assunto, nossas próximas atividades, ainda trazem o que nós acabamos de aprender, certo? Organizar possibilidades em uma tabela. Tabela de dupla entrada. A tabela de dupla entrada é essa que nós estamos vendo, certo? Onde nós temos opções, aqui no caso de combinação de calça vezes camisa, ok? A Márcia comprará uma calça e uma blusa para usar em um passeio. Falando de possibilidades ainda, tá? Combinação de possibilidades. Como na loja há 2 possibilidades de cor de calça e 2 possibilidades de cor de blusa, ela está em dúvida sobre a combinação que vai escolher. Então, vocês vão pintar na tabela as possíveis combinações que Márcia tem para escolher uma calça e uma blusa nessa loja. Então, vocês vão fazer o quê? Aqui ela tem uma calça amarela, uma blusa azul. O que vocês vão fazer com essas calças? Vão pintar e a blusa também. Então, vocês vão fazer essa combinação. E aqui, fazer a combinação também. Amarelo forte, amarelo claro. Ok? E assim também farão com a calça verde, nessa fileira e nessa fileira de baixo. Certo, gente? E a letra B está pedindo para vocês registrarem quantas são as combinações possíveis que Márcia tem para escolher a roupa que usará no passeio. Depois que vocês montarem todas as possibilidades, vocês irão colocar e registrar aqui. Como que a gente descobre mesmo? Vamos lembrar. Multiplicamos o número de possibilidades de calça, vezes o número de possibilidades de blusa. E o resultado vai ser o número de combinações possíveis de uma calça e uma blusa. As formas diferentes que ela vai poder se vestir para sair, ok? Outra tabela de dupla entrada, então. O Juca fez uma pesquisa de preços para comprar um par de tênis e uma camiseta. Ele anotou o preço dos 2 tipos de tênis e dos 3 tipos de camiseta, de que mais gostou. Então, aqui está os quais ele mais gostou, certo? Agora, vamos fazer o que está se pedindo. Completando a tabela, indicando quanto ele gastará em cada possível escolha de um par de tênis e uma camiseta. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar aqui o valor da camisa verde, 23. Aqui o valor da camisa laranja, que é 27, certo? Aí, nós vamos responder, então, fazer as adições, certo? Porque aqui é para nós completarmos a tabela indicando quanto ele gastará. Aqui o valor está R$ 77,00. Mas por quê, prof? O valor do tênis rosa é 62, não é 77. Mas vocês irão colocar aqui, nessas linhas e nessas colunas, o valor do quanto ele já irá gastar, tá? O valor das camisas, para vocês não se perderem, vocês vão colocar aqui em cima, tá? Ou, se não acharem necessário, não precisa. Só vocês vão olhando o cabide aqui que ele organizou. Então, da onde que veio esse 77? Ele combinou o valor do tênis, que é 62, mais o valor da camisa azul, que é 15. Somando 5 mais 2, 7. 6 mais 1, 7. Fechou R$ 77,00. E aí, ele colocou aqui. Então, combinando a camisa azul
mais o tênis rosa dá R$ 77. Agora, é vocês quem farão as outras opções. Vocês irão somar, então, o valor da camisa verde mais o valor do tênis rosa. E vão colocar o resultado aqui. Depois, o valor da camisa laranja mais o valor do tênis rosa e colocar o resultado aqui, tá? Depois, farão com o tênis azul. Todas as etapas que vocês fizeram com o tênis rosa, ou seja, vão somar o valor da camisa azul mais o tênis azul, da camisa verde mais o tênis azul, da camisa laranja mais o tênis azul, colocando as respostas aqui, certo? E aí, nós fizemos as combinações, então, só que agora reforçando a questão da adição, né? Na letra B, quais multiplicações representam o número de possibilidades que Juca tem de escolha? 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, 5 vezes 1 ou 1 vezes 5. Analisem aquela questão que a prof ensinou, né? Quantas possibilidades ele tem de camiseta e quantas possibilidades ele tem de tênis. Letra C. Com R$ 75,00, quais combinações de tênis e camisa o Juca poderá comprar? Com R$ 75,00. Aí vocês vão analisar, depois de ter concluído a tabela de vocês com as somas, irão responder, certo? Quais opções ele consegue comprar com R$ 75,00? Muito bem. Chegamos, então, ao nosso próximo conteúdo, que é uma outra ideia de multiplicação também. É a ideia de proporção. Então, está pedindo para nós, veja ao lado, a receita para preparar um copo de achocolatado com leite. Em seguida, complete as frases e desenhe as colheres que estão faltando para descobrir quantas colheres de achocolatado em pó são necessárias no preparo de cada quantidade. A receita aqui do lado, então, como nós estamos observando aqui, ela diz para nós, para um copo de leite, coloque 2 colheres de achocolatado em pó. Até a ilustração está mostrando, ó. Para um copo, coloca-se 2 colheres de achocolatado. Isso para fazermos um copo de achocolatado. Então, para preparar um copo de achocolatado com leite, precisamos de 2 colheres, como está mostrando na receita, ok? E aí, nós vamos completar, então, o nosso raciocínio. Se nós temos 2 colheres fazem um copo, 2 colheres para um copo. Para 2 copos, como está descrito aqui, nós vamos precisar de quantas colheres? 1, 2, 3, 4, certo? Então, nós vamos precisar de 4 colheres. Também podemos resolver esse problema com a multiplicação. 2 vezes 2 é igual a 4, ou seja, nós multiplicamos o número de colheres que vai para fazer um copo, vezes a quantidade de copos que eu pretendo fazer, tá? Essa ideia de proporção é utilizado muito mesmo em receitas. A gente se baseia na multiplicação também. Então, olha que interessante, nós utilizamos multiplicação até para fazer comida, né? E aqui nós temos uma outra questão. Para quantos copos a gente tem aqui? 1, 2, 3. Então, nós vamos colocar ali. Para 3 copos, precisamos de... Aqui tem 2, aqui tem 2, e aqui nós temos que fazer mais 2 colheres. Mais ou menos, né? Não ficou parecido com uma colher, mas desenhem uma colher no de vocês, tá? Então, para fazer 3 copos, se para cada um copo eu preciso de 2, para fazer 3, eu vou precisar de 6 colheres. Para 3 copos, precisamos de 6 colheres. Por quê? 3 vezes o 2 é igual a 6, ok? E aí, o último quadrinho, o último retângulo, vocês farão sozinhos, tá? Lembrando dessa receita aqui, beleza, gente? Vamos lá, depois a gente volta para os brigadeiros.
Explicando as atividades para vocês realizarem, então, com a ideia de proporção, né? Observe a ilustração e responda a questão. Quanto custam 4 dessas canetas? O exemplo e a ilustração aqui está dizendo para nós que 2 canetas por R$3. Então, vamos fazer aqui do ladinho. Se a cada 2 canetas eu gasto R$3, quanto custam 4 canetas? Ou seja, eu vou ter que comprar mais 2 canetas, que vão me custar mais R$3. Então, vocês vão agora pensar. Que multiplicação vocês vão fazer? Quantas vezes, que valor que vocês vão multiplicar? Pensem lá. Aí respondam que 4 canetas custam tantos reais, ok? A número 2. O Roberto quer aproveitar a promoção de uma papelaria para comprar 8 cadernos para os seus filhos. Veja como ele calculou mentalmente o preço dos 8 cadernos e responda às questões. Então, a ilustração fala para nós que a promoção, 4 cadernos por R$10, certo? Então, vamos colocar aqui para vocês conseguirem entender. Aqui, 1, 2, 3, 4 cadernos custam R$10. Ele pensa, sei que 4 cadernos custam 10. Como 8 é o dobro de 4, basta multiplicar 10 por 2 para encontrar o preço de 8 cadernos. Vocês concordam com ele? Ele fez um raciocínio certo? Então, respondam. Letra A. Quanto o Roberto vai pagar pelos cadernos? Ele vai comprar 8. Letra B. Se Roberto quisesse comprar 12 cadernos, quanto ele pagaria por eles? Vamos lá, para vocês pensarem, tá? Número 3. A Odete costuma fazer doces para doar a um abrigo para crianças. Um dia ela usou todos estes ovos para fazer 4 bolos iguais. Se Odete quisesse fazer mais um desses bolos, seriam necessários quantos ovos a mais? Gente, se ela tem esses ovos aqui, certo? Todos esses ovos que estão na mesa. E ela fez 4 bolos iguais. Quantos ovos a gente tem aqui? 3, 6, 9, 12 bolos. Ela fez 4 igual. Se ela quisesse fazer mais um bolo, quantos ovos a mais seriam necessários para ela? Vocês podem fazer ilustrações, desenhos, combinação de possibilidades, usar outras formas que a gente aprendeu lá atrás para conseguir resolver. Podem fazer uma árvore de possibilidades também. Por exemplo, assim, ó. Vocês têm 4 bolos, certo? 1, 2, 3, 4. Quantos ovos vocês têm? 12 ovos. Então, vocês vão distribuir esses 12 ovos, sendo que eles sejam distribuídos de forma igual. Fazendo isso, vocês vão conseguir descobrir quantos ovos vai em cada bolo. Consequentemente, irão conseguir descobrir quanto faltará para ela fazer mais um bolo, tá? Utilizem a estratégia que melhor vocês conseguirem entender, certo? O importante é que vocês respondam. Ok, gente? Vamos, então, para a nossa atividade interativa aqui. Vamos ver. Vamos lá. 20 docinhos. Vamos voltar um pouquinho aqui? Deixa a prof voltar. Tchananã. Vamos voltar aqui para a gente ler o enunciado que a prof passou e não leu o enunciado. Ai, 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 né? Ó, para fazer 40 brigadeiros, precisamos usar uma lata de leite condensado. Sabendo disso, ligue o número de docinhos ao número de latas necessários para fazê-los. Então, para fazer 40 brigadeiros, é preciso de uma lata de leite condensado, certo? Agora vamos lá. Para fazer 20 docinhos,
meia lata, porque é a metade de 40. Vocês concordam comigo? Isso mesmo. Para fazer 80 docinhos, como é o dobro, então precisa de 2 latas, certo? Não, 2 latas, professora. 2 latas. Ok. Para fazer 60 docinhos, como uma lata faz 40, e aqui nós temos a metade. Eu acredito que seja 1,5 latas. Vamos fazendo, depois a gente verifica. 120 docinhos. Para fazer 120 docinhos, quantas latas a gente vai precisar? 3 latas. E para fazer 100, 2,5 latas. Eu acredito, né? Prof fez assim, bem rapidinho. Vamos verificar e ver o que nós acertamos e o que erramos. Acertamos! Parabéns! Você associou corretamente todos os itens. Isso é uma questão de proporção. Isso mesmo, nós associamos. Se precisamos de tanto para fazer um copo, então para fazer 2, nós podemos até multiplicar, né?